Vamos conversar enquanto o meu pão cresce. Gente, isso aqui não é pra tirar energia ruim não, tá? Porque eu nem acredito nisso. Mas é porque aqui fora tem muita abelha. E eu não gosto, porque as abelhas são aquelas abelhas mamanguava, elas são dessa lapada. Só que quando acende o incenso, não vem nem mosquito. E olha, eu tô no meio do mato, minha filha. Vamos agora. Gente, vamos conversar sobre o prazer e o contentamento de uma vida com o mínimo de rede social. Por que eu vou falar o mínimo de rede social? Todo mês do meu aniversário, já fazem 3 anos que eu faço isso, eu fico sem rede social. Então, tipo, eu apago o meu Instagram, o meu Facebook, porque eu sinto que no mês do meu aniversário eu quero estar presente, entendeu? E eu sinto que as redes sociais, elas tiram um pouco da minha presença. Teve um dia que eu fui olhar o meu tempo de tela e ele estava simplesmente 11 horas. E aí, gente, 11 horas no celular não dá, né? Muita coisa. E aí eu pensei assim, eu preciso mudar de vida. E aí o que eu fiz? Isso foi em meados de abril, 20, 21, por aí. E aí eu deletei o meu Instagram. E eu pensei assim, já tá perto mesmo do meu mês de aniversário, então eu vou deletar o meu Instagram. E aí eu deletei o Instagram. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, nos outros anos, eu sentia um pouco de falta. Deixa eu tirar o meu chinelo daqui. Nos outros anos, eu sentia um pouco de falta de, tipo, fazer o scroll em alguma coisa. Então, tipo assim, eu baixava o Pinterest, porque o Pinterest não é tão prejudicial pra minha cabecita quanto o Instagram. Porque o Instagram, eu sinto que ele tenta preencher qualquer pequeno espaço de silêncio que tenha no vídeo, entendeu? Então, assim, se tem um vídeo de 20 segundos, gente, eu já não tinha paciência pra assistir esses 20 segundos se fosse um vídeo mais lento, se não fosse um vídeo rápido e interessante, sabe? E aí eu fui assistir um vídeo de um cara que ele falou que hoje em dia o nosso cérebro, ele está treinado pra isso, entendeu? O Instagram, as redes sociais, elas não deixam espaço pro tédio, porque o seu cérebro está se adaptando pra sempre ter algo, entendeu? Não sei se faz sentido, mas ele explicando fez muito sentido na minha cabeça. E aí eu comecei a ver vídeos mais lentos. Por exemplo, no começo eu tentava ver... Mentira, eu não ia falar isso, tá? Eu ia continuar a história do cara. A história do cara é que assim... Então, o Instagram não dá espaços pra silêncio e ele jogou isso pras conversas de hoje em dia. Normalmente, quando você tá conversando com alguém, essa pessoa tá dando uma checada no celular. Ou você mesmo tá dando uma checada no celular. E aí, a gente não tem paciência pra conversar com essa pessoa, porque às vezes ela dá uma pausa na fala, tipo essa, entendeu? Ela dá essa pausa na fala e aí a gente tenta adivinhar o que ela vai dizer, como se a gente estivesse ajudando ela na conversa. Mas não, é porque o nosso cérebro está sendo programado para não suportar tédio, para não suportar silêncio. E aí depois que essa chavinha virou na minha cabeça, eu comecei a seguir pessoas no YouTube que falam sobre não só a parte prejudicial das redes sociais, mas como a gente pode encontrar um recontentamento numa vida em silêncio, entendeu? E aí coisas que antes não me pareciam tão agradáveis ou tão chamativas, qual é a palavra que eu tô tentando encontrar? Mas, por exemplo, eu tô fazendo o meu pão de cinnamon roll. E aí, enquanto eu estava fermentando o fermento, né, alimentando o fermento com açúcar, normalmente eu já pegaria o celular pra ficar no Instagram esses 10 minutos que o fermento precisa reativar, sabe? Porque eu usei o seco. Então, eu usaria o Instagram nesse pequeno tempo, só que o meu celular estava no quarto e eu tava na cozinha.
E aí eu fiquei simplesmente esperando 10 minutos. Não sei se foi exatamente 10 minutos. Eu só vi na hora que ele começou a borbulhar, né? Que ele faz assim, muito fofinho. E aí eu comecei a fazer a massa. Aí a questão é, quando a gente não tenta preencher esse pequeno vazio de tédio na nossa vida, a gente começa a contemplar mais as coisas. Dá pra entender? Não sei se tá fazendo sentido. Mas agora eu tô tentando tomar café. Toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer um café. E aí depois eu como. Eu sei que isso faz mal, mas já é rotina e é uma parte da rotina que eu gosto, entendeu? E aí normalmente eu ficava no celular, tipo, respondendo mensagem, ou às vezes eu vou ver uns stories. Só que eu comecei a ficar em silêncio na parte da manhã, entendeu? Então eu faço o meu café e fico em silêncio. E eu realmente comecei a encontrar contentamento nas pequenas coisas, entendeu? E eu não sinto mais essa... Quer dizer, às vezes eu sinto, né? Porque eu ainda não cheguei lá, entendeu? Eu estou trilhando esse caminho e são pequenas coisas que eu estou aprendendo nesse caminho e que eu acho importante eu relatar, porque nem sempre foi assim, entendeu? Então, assim, nesse momento de silêncio, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas, por exemplo, aqui tem muitos... Nossa, tem um monte de fumaça na frente da câmera, não sei se dá pra ver, porque eu não tô vendo. Aqui tem muitos pássaros. Então, assim, eu comecei a escutá-los, entendeu? Ou se é um dia de chuva, escutar a chuva, escutar a natureza, entende? Ou então conversar com o Vitor de manhã, sem o celular, entendeu? Porque a gente começou a achar que só a nossa vida é interessante demais, entendeu? Nossa, a minha vida é muito interessante. Quando é tão legal você sentar e conversar com uma pessoa e ver que, poxa, ela já fez coisas legais pra caramba na vida dela, entendeu? E aí você ter essa curiosidade pelas pessoas, sabe? Não só falar da minha vida, mas falar com a vida dos outros, entendeu? Falar da vida dos outros eu também gosto. Mas eu quero dizer assim, sabe? Quando você acaba de conhecer uma pessoa super interessante e você quer saber tudo sobre ela. Meio que isso. Vou soltar meu cabelo? Porque eu prendi porque eu tava cozinhando. Aí agora eu soltei. Não sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando. E aí, gente, eu comecei a ver que, poxa vida, é muito legal você conversar com as pessoas genuinamente, sabe? Sem interferência do celular. O celular, ele é uma coisa muito boa, entendeu? A intenção dele é muito boa. Só que a gente passou um pouco do limite e agora eu tô tentando reencontrar esse equilíbrio na minha vida, entendeu? E é isso. Agora eu vou fazer meu pãozinho. Eu não sei se deu tempo dele crescer, mas eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Mas eu acho que a mensagem do dia de hoje que eu tenho pra falar é: presta atenção, fica sem celular sem celular assim, sem rede social, 2 dias. Nos primeiros dias, nas primeiras horas, você vai sentir vontade de... Eu não sei o nome dessa palavra, tipo scrolling, sabe? De ficar rodando o feed. Você vai sentir vontade porque tá no automático. Às vezes eu pegava o celular e meu dedo já ia direto onde ficava o aplicativo do Instagram. Só que agora não. Quer dizer, faz um mês, né? Ainda é cedo demais pra falar. Mas a questão é essa, entendeu? Senta numa mesa com a sua família, com alguém importante pra você e conversa de verdade, assim, sem interferência das redes sociais, sem interferência do celular. Gente, é maravilhoso, é muito bom. Sabe, assim, você vê de novo a vida. Eu não sei se isso tá fazendo sentido, né? Na minha cabeça tá fazendo, mas eu não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu quero falar. Se você estiver entendendo, estamos na mesma vibe. Se você não estiver entendendo, fica um tempo sem celular e aí você vai entender. Sem celular não, gente, porque o meu tempo de tela diminuiu pra 2 horas, tá? De 11 foram pra 2. Ou seja, isso significa que nem era tão importante assim, tá? Porque as coisas que eu mais falo é falar com a minha família e responder o Vitor, entendeu?
E aí você vai encontrar o contentamento de uma vida nessas pequenas coisas. Entendeu? Olha, na fumacinha do incenso. Já teve um dia que eu e o Vitor, a gente tava sentado aqui fora. E aí a gente tava conversando coisas sérias, tá? E aí do nada os dois ficaram tipo olhando assim o incenso. Gente, isso aqui é meditativo. Não só, tipo, não falando de energia, essas coisas. Eu tô falando de que ela é realmente meditativa. Tipo, você ficar olhando e esvaziar a sua cabeça é muito meditativo. Sabe, você entra... Você reflete sobre qualquer coisa da sua vida, entendeu? Só que daí você fica olhando assim, o seu cérebro, ele presta atenção nesse momento. Anyway. Acho que esse vídeo já tá longo demais. Só quem tiver paciência. Eu falei que quando eu... Os primeiros dias... Os primeiros não, vai, mais ou menos pelo dia 15, dia 20 de maio, eu já tava conseguindo ver um vídeo. Eu adoro ver vídeo de rotina. Eu estava conseguindo ver vídeos de 20 minutos com a pessoa... É um canal de uma menina que eu encontrei. Gente, ela não fala absolutamente nada no vídeo. Tipo, em nenhum momento ela fala. A única coisa que ela faz é, tipo, mostrar a rotina dela. E aí, tipo, ela mostra ela cozinhando, mostra ela, tipo, fazendo as coisas do dia a dia. E, gente, é um vídeo silencioso, mas é muito bom de assistir. É isso. É isso, entendeu? Eu quero ser essa youtuber. Podia estar tomando um chá? Podia, né, gente? Mas aqui no Tennessee, 30 graus, você acha que eu vou tomar chá? Eu vou tomar minha Pepsi. É isso, façam um teste, me contem. E eu vou mostrar as minhas cinnamon rolls prontas. Um beijo. Eu tava assistindo o vídeo e daí eu lembrei de uma coisa. É engraçado como a gente faz a nossa vida parecer sempre interessante no Instagram. E aí quando você não está fazendo alguma coisa interessante, meio que você se sente culpado por não estar tendo uma vida interessante, sabe? Ou as pessoas sempre, principalmente influencer, gente, eu sei que influencer, tipo, é a função deles fazerem isso, mas eles fazem parecer que a vida tá sempre no pico, entendeu? Tipo, você tá sempre muito feliz, você tá sempre muito alegre, você tá sempre fazendo uma coisa super divertida. Quando, gente, isso é uma realidade maluca, isso não existe, entendeu? A gente é humano, a gente tem oscilação de humor, principalmente nós mulheres, tá? Temos muita oscilação hormonal, uma oscilação emocional, entendeu? Isso não existe, mas de alguma forma a gente acredita que existe. Tá acabando, olha. Tá quase acabando. Olha que vista mais linda. Entendeu? Tudo bem, eu também estaria contentada se eu estivesse vendo prédios em São Paulo. Mentira, era só depressão e ansiedade, mas era isso que eu tinha pra falar.